Fala, meu querido concurseiro, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre essa decisão que, você deve ter visto aí, que o juiz lavou as roupas, realmente, ele, trouxe argumentos muito favoráveis para os candidatos em relação a anular questões do bloco 4 do CNU. Essa decisão foi decisão aqui do escritório, eu vi um monte de advogado compartilhando como se fossem deles, então eu nem entendi porquê, mas enfim. Estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que faz esse tipo de petição, como que a gente usa aqui, quais estratégias a gente está usando para conseguir reverter, para conseguir convencer o juiz, porque é uma coisa que não é tão simples assim de ser feita, tá? Esse pedido de anular questões depende muito de uma estratégia, né, que a gente usa aqui no escritório, de trazer sempre pareceres, trazer sempre pedir pela motivação antes da banca se manifestar, para a gente conseguir trazer uma grande chance de vitória para os candidatos, tá? Claro que depende muito do juiz também, de ler com calma, mas as questões do CNU, do bloco 4, a gente sabe que quando o juiz lê e realmente ele entra nas questões, ele vê que as questões realmente estão equivocadas, estão com erros grosseiros que impedem a sua utilização como avaliação para esses candidatos em concursos públicos. Não estamos aqui falando de tema 784, porque as ilegalidades existem, são gritantes, tem pareceres a rodo aqui de vários professores. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse processo, vou mostrar a petição que a gente fez, vou mostrar a decisão para você entender como que isso é feito, beleza? Então vamos lá, eu estou com o processo aberto aqui, vou botar na tela para vocês. Quando a gente desce aqui, ó, deixar minha câmera aqui no cantinho. Esse aqui é o processo, tá? Que saiu essa decisão anulando essas questões. É o processo 600-3940-34-2025, tá? Ajuizado pelo Claudinei, cliente nosso aqui do escritório, e aqui eu, né, Igor Libre de Souza, advogado, tá? Então vamos lá. O que aconteceu, gente? Esse processo, tá? Ele foi distribuído no dia 29/1 e trouxemos aqui muitos documentos. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Aqui está a petição inicial. A petição inicial, não sei se vocês já viram, é um pedido que a gente faz para o juiz, para ele analisar todo o processo, né? A petição inicial do processo. E aqui, pessoal, né, trazemos todas as questões que estão sendo questionadas nesse processo aqui, que são a questão 16, 18, 21, 35, 39 e 40. E aqui a gente começa com uma grande ressalva. Olha, dá possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Por quê? Porque isso aqui é a grande defesa, dá para botar assim, é o grande argumento que os juízes usam para negar sem ler esse tipo de processo de anulação de questão objetiva. Então, o que o juiz fala? Olha, o tema 485 do STF fala que eu não posso entrar no mérito, não posso substituir a banca para dizer se as questões estão certas ou se as questões estão erradas, tá? Então, quando a gente está litigando, está entrando com o processo contra questão objetiva, esse é o nosso grande problema, a nossa maior barreira para ser quebrada, que é uma coisa que antecede até o mérito preliminar, né? O juiz não vai nem analisar. Então, muitos juízes saem pela tangente usando com base esse argumento, né? De que, olha, o judiciário não pode entrar no mérito. E aqui a gente traz aqui um argumento, trazendo, olha, o STJ já decidiu que pode, né? Inclusive, o próprio STF fala que pode, né? No próprio tema 485, ele fala, olha, não pode entrar no mérito para analisar questões, salvo na hipótese de ilegalidade, ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese de análise. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente usa, tá? Tem várias decisões do STF garantindo que os juízes devem entrar no mérito por ocorrência de flagrante ilegalidade nas questões, flagrante erro, né? Erro flagrante nas questões. Vou até aumentar aqui a tela, que está um pouquinho pequena. Então, a gente consegue, tem respaldo. E muitas pessoas entram na justiça sem utilizar esse acórdão aqui do STF. O STF está falando que pode entrar no mérito para resolver questões flagrantemente com erros equívocos grosseiros. E muita gente não usa esse acórdão aqui do STF. Então as pessoas ficam ali entrando só falando, o tema 485, tema 485 é esse aqui, pessoal, tá? O tema 485 é esse aqui. Esse que a gente está citando é outro processo. Tá? Então, por isso, né, que você tem um argumento a mais para entrar no mérito das questões. É entrar no mérito e falar, olha, tem um erro flagrante nas questões impugnadas. E o judiciário pode, tá? Pode, tá escrito aqui, ó, o judiciário não pode, né, se não tiver um erro grosseiro, mas se tiver um erro grosseiro, que é o que está escrito aqui, ele pode. Então, com base nisso, a gente faz toda essa construção aqui para dizer que, olha, é inegável a competência do Poder Judiciário para analisar as questões aqui impugnadas, tendo em vista as inequívocas ilegalidades constatadas. Isso aqui é o diferencial, tá? Isso aqui é o diferencial, esse tópico que autoriza você entrar com anulação de questão na justiça, tá bom, meu querido? Então, vamos embora. Aí aqui a gente trouxe as questões, né? Questão 16, eu não vou ler aqui, porque essas questões a gente te manda o parecer, você pausa aí o vídeo se você quiser, tá tudo aqui na petição, tá? Questão 16 a gente trouxe,
muito argumento. Questão 18 também tem bastante argumento. Deixa eu passar rapidinho aqui, cadê? Questão 21 da prova da tarde, gabarito tipo 1, né? Aqui, ó. Outra coisa que é importante, que você tenha cuidado quando você for entrar com a ação, faça o trabalho do juiz de uma forma bem feita, não fica juntando um tipo de gabarito só, não. Pega o gabarito que você analisou e vai fazendo a análise certinha, trocando as alternativas bonitinho, porque é isso que faz diferença, tá? Para o juiz analisar, ver que o advogado teve um trabalho de conseguir fazer a coisa mais fácil possível para ele entender. Porque o juiz ele não vai ficar lendo questão assim se não tiver muito bem explicado. Então aqui a gente consegue, questão 35, explicar de uma forma bem adequada, né, todos os erros que a gente trouxe aqui. E eu queria chamar um detalhe para você, tá? Terminando aqui, a gente fez o pedido de tutela, tá? Que fica aqui embaixo. Questões 40, que foi a última, né? E depois vem o pedido de tutela. Né? Falta de motivação, né? Que também não teve motivação quanto aos recursos administrativos, a gente pediu motivação, né? Então aqui a tutela também, que foi deferido. E eu queria chamar a atenção para você aqui, para você saber o porquê que é importante você estudar muito antes de entrar com uma questão. A gente não fez aqui da nossa cabeça, tá? Até porque eu não sou especialista em ergonomia, eu não sou especialista em sobrecarga, o advogado não é, tá? O que a gente faz, pessoal? A gente juntou um monte, tá, de parecer aqui, um monte de parecer. E esse é o diferencial também para você conseguir ganhar, que é o quê? Olha, a partir do 13 aqui, ó, esses são todos os documentos que a gente juntou no inicial, tá? Do Claudinei. A partir do 13 aqui, são somente pareceres, tá? Tem pareceres de professores explicando por A mais B por que as questões estão certas, por que as questões estão erradas, né? Então, 13, 14, parecer, né? Então, 15, 16, parecer, né, de ergonomia, 17, parecer, abergo aquela questão, né, de ergonomia também da Associação Brasileira de Ergonomia, falando que a questão está errada. Você acha que isso aqui não convence? Isso aqui convence muita gente, né? 18, que é mais parecer de outro professor. 19, parecer também. Então, isso é um outro diferencial muito importante para você conseguir trazer aqui um convencimento para o juiz mínimo nessa fase do processo, né? Então, aqui vem o primeiro despacho, pessoal. A gente trocou essa petição no dia 29/1. O juiz teve uma decisão no dia 6. E olha que curioso essa decisão do juiz. Ele veio aqui e falou, olha, cite-se a parte ré, intime-se igualmente para se manifestar com argumentos e documentos se necessários sobre o pedido de tutela da parte autora. O juiz falou, César Gran Rio, o autor apresentou uns argumentos muito bons aqui. Eu quero que você se manifeste e defenda por que essa questão está certa aqui. A parte ré tem 10 dias para se manifestar. E olha aqui o detalhe. Peço à parte requerida que seja clara e direta. O ônus de eventual obscuridade sempre deve correr contra o obscuro, né? Se você não motiva, se você não tem transparência, o ônus é seu. Tudo em português simples, acessível, correto, em poucas páginas, sem muitos negritos ou outros destaques, pois o excesso de destaques resulta em nenhum destaque. Vamos simplificar. Objetividade, direto ao ponto, mas completo. Questão por questão. Conciliar as duas coisas é difícil, mas temos que tentar. Então, o juiz, ele virou para César Gran Rio e falou, César Gran Rio, antes de eu confiar 100% no autor, eu vou te dar a oportunidade de ouro para você defender questão por questão para dizer por que elas devem ser consideradas legais. De um lado, o autor está falando que você errou nas questões e eu quero que, de outro, né, você, César Gran Rio, defenda-se, apresentando por que essas questões estão certas, por que essas questões realmente estão erradas, para que eu decidir. Aí ele falou aqui, ó, após o prazo, decidirei com ou sem manifestação da César Gran Rio. Então ele falou, ó, intime a César Gran Rio para ela se manifestar, que depois eu vou decidir se eu vou dar a tutela ou não. Então veio aqui o processo, a César Gran Rio foi intimada certinho, ela apresentou contestação, né? Aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, César Gran Rio, tá? A Fundação César Gran Rio, por meio dos seus advogados, trouxe aqui um breve resumo da petição inicial, razões do mérito de procedência, não cabimento de análise pelo judiciário, aí veio falando que não cabe ao judiciário entrar no mérito de questões, aí trouxe aqui, né, os argumentos, né, dele, ó, o STF falou tal coisa, a parte autora pretende a revisão de sua prova, tal, o que distingue a gabarito de outra é a ordem das opções, a pugna apresentada junto com pareceres anexos, desnecessidade de melhorização legislativa do conteúdo programático do edital, né? Coisas genéricas que ela traz em todas as contestações dela, regularidade das respostas, só que veja só, em nenhum momento ela entra, né, no mérito das questões. Em nenhum momento ela traz aqui a questão tal está certa por causa disso, a questão tal tá certa por causa disso. Então ela não faz isso. Então ela termina aqui, ó, genericão, é a mesma coisa que ela protocola em outros processos também, né? Então aqui vem
a decisão do juiz, né? Depois da manifestação da União, aqui teve a manifestação da União também, né? Trazendo justamente a mesma coisa, não trouxe nenhum ponto aqui que bate especificamente nessas questões, né? Não tem aqui trazendo a questão tal, só resume o quê? Tema 485. Olha só, não compete ao judiciário, papapá, só que eles esquecem que tem outros julgados também que autorizam a entrada no mérito, como eu mostrei para vocês, né? Então, tudo isso aqui é genericão, né? Não tem uma questão aqui falando da questão tal, da questão tal. Então, é coisas bem genéricas. Vem falando de cláusulas de barreira aqui, que também não tem, né, muito sentido também. A gente nem questionou cláusula de barreira. Então, são coisas muito genéricas que eles estão trazendo aqui no processo. E aí veio o despacho, concedendo em parte a tutela. E aqui eu queria ler com vocês com calma. Essa é a decisão que estava todo mundo falando, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai utilizar, que a gente sempre utiliza no nosso processo para a gente conseguir trazer um convencimento grande para o juiz, tá? Quando a gente está falando de questão objetiva, eu já estou tentando anular questões objetivas há muito tempo, né? Tem outros concursos que a gente anula questão objetiva direto, então a gente tem uma bagagem, né, que favoreceu a nossa vitória aqui, né? Ainda que preliminar, ainda que sede de liminar, ainda que sem nenhuma expectativa definitiva, mas já é um grande indício. Essa decisão aqui é um grande indício que o direito existe, que a gente só precisa que seja dada a atenção como os candidatos merecem, como você que fez o CNU merece, para ter os seus pedidos analisados de uma forma adequada, como fez esse juiz aqui. Parabéns pelo trabalho do juiz, né? Não estou elogiando ele porque ele deferiu o pedido, estou elogiando porque ele fez uma análise. Se ele fizesse uma análise ponto a ponto, pormenorizada e indeferisse, motivo de elogio também, tá? O judiciário, essa decisão aqui não é comum. O comum é, não vou entrar no mérito, tema 485, tchau. E não fala nada, é uma página de decisão. Essa decisão aqui é gigantesca, são mais de 10 páginas de decisão, tá? Se você imprimir no PDFzinho aí. Então, vamos começar aqui. Ó, aponta as questões 16, 18, 21, 35, 39 e 40 das provas da tarde como muito problemáticas. Remeto o leitor à longa e necessária explanação feita pelo autor sobre cada uma das questões. Aí a gente explicou aqui, ó, essa questão está errada por causa disso, essa questão está errada por causa disso, essa questão está errada por causa disso. Aqui é nossos argumentos, né, que a gente trouxe no inicial, né, que você viu lá. Essas questões estão erradas por causa disso, essas questões, né. Então, a gente trouxe aqui toda a argumentação. E aí o juiz começou, né. Houve contestação da Sesgran-Rio e outra da União, falando de legitimidade passiva e não da sindicabilidade dos conteúdos do concurso público pelo Poder Judiciário. Decido. Afasta a preliminar de legitimidade passiva, que a União levantou, e a Sesgran-Rio, defiro em parte a tutela antecipada, pois está claro o erro grosseiro e está clara a injustiça flagrante, afrontando ambos o postulado da razoabilidade, né? Diz que não devemos fechar os olhos para a realidade apenas porque somos do direito. Não vou me aprofundar na análise de textos, a parte autora explica tudo muito bem. Remeto o leitor a uma releitura do que explicou a parte autora se tiver alguma dúvida. Sou professor e me agradam muito as questões fechadas, que são as questões objetivas, mas todos sabemos que elas são perigosas justamente porque podem gerar injustiças que a gente só percebe depois de 2 ou 3 leituras. O elaborador das questões, o professor, nem assim. Então, é aquela coisa, né? Quem faz a questão dificilmente vai ver um vício nela. Então, muitas vezes precisa ser apontado o erro por outra pessoa para que a pessoa identifique o erro. Nem normal, o professor é assim mesmo, faz parte, né? A gente erra também, sou professor, a gente erra também e depois que a gente vê o erro, a gente corrige, né? E aqui, ó, o próprio juiz fala isso. Não foram poucas as vezes que anulei minhas próprias questões por erradas. Não entendo a dificuldade de entidades para assumir erros. Posso estar errado eu mesmo. Me parecem tão evidentes. Uma questão fechada é diferente da aberta para começo de conversa. Nesta parte, não pode admitir dupla interpretação razoável. Ela é do tipo tudo ou nada. Não é graduável a sua correção. Em todos os casos, a parte S silenciou. Seria tão fácil rebater a parte autora. Eu dei a oportunidade, né? Ele está falando aqui, mas elas se silenciaram. O erro é flagrante, assim como a ilegalidade que dele resulta. E aqui, ponto, pessoal. O ponto aqui que mais me agradou nessa decisão, né, minha opinião aqui. E o STF jamais disse que o Poder Judiciário teria que fechar os olhos para flagrante injustiça, seja ela baseada em ideologias, mundividências, desvio cognitivos, favorecimentos diretos a grupos de pessoas, enfim. O artigo 5º da Constituição não foi derrogado pelo STF, tá? Isso aqui é inafastabilidade da jurisdição.
No caso presente, não deixe notar, inclusive, um erro de regência pela própria banca na questão 35. O leitor deve ter notado. São raríssimos os casos que vejam um fundamento jurídico forte em demandas assim. Ou seja, os argumentos são tão fortes que o juiz até falou que isso aqui não acontece tanto, mas dessa vez está muito bem fundamentado. Este, por hora, posso estar enganado, é um deles. Todos os enunciados feitos pela parte ré contêm certeza vagueza, mas isso é normal. O que não é normal é a absoluta vagueza da vinculação entre as respostas e o enunciado, de modo que é evidente. Na questão 16, diferença de time. Na questão 18, disseminação do direito e promoção do direito. Na questão 21, tecnologia. Não vou ler tudo aqui, senão fica muito longo. Na questão 35, uma com todo respeito, mistura incompreensível de conceitos, sendo impossível, igualmente, como bem explicou a parte autora, ter-se alguma certeza sobre a alternativa certa ou mesmo a mais correta. 39. A resposta do trabalhador pressionado pelo excesso de demanda pode ser e é multifacetada. A, B, C e D são basicamente no mesmo patamar. Na 40, eu não teria dúvidas de deixar a D de lado, sendo bem melhor, no mínimo, a E. O gabarito chega a dizer que a repetição de atos de assédio dificulta a sua percepção. Não seria o contrário, né? Então, tudo isso, né, o juiz aqui trouxe, analisou questão por questão, pessoal. É fato notório que estão os concursos cada vez mais concorridos, né? Há concursos que cobram decoreba de saber o candidato uma pena de artigos, uma pena de um artigo irrelevante no Código de Processo Penal, ou no Código Penal. Então, ele vem aqui, ele traz toda esse desenvolvimento, tá? Tá aqui na tela, você pode ler se você quiser. O resultado é que o concurso hoje sempre está longe de garantir competência, isso realmente a gente vê muita banca cobrando questões muito doidas, data de sei lá o quê, número de artigo, pessoal, número de artigo é uma sacanagem. O que está avaliando com o número de artigo, gente? Né? Decoreba de lei. Né? O importante é conhecer assim, a lei é importante, muito importante, não me entenda mal. Mas tem questão que cobra se está certa a afirmativa, muda uma vírgula numa literalidade da lei que não muda nenhum sentido, não muda nada, e quer que o candidato saiba a literalidade de lei, né? no mínimo possível. Eu acho isso muito errado. E aqui, né, o juiz ele faz aqui suas críticas ao modelo de avaliação, né, mas esse é só um sonho, a realidade de concurso continuam sendo injustos. Né, problemas à parte, não pode o judiciário fechar os olhos para flagrante injustiça, nem para provas tão mal elaboradas, talvez tão cheias de percepções academicistas e até outras preocupações que deixam o candidato totalmente perdido. Confesso que fiquei chocado pela falta de técnica em elaborar questões justas e úteis e viáveis. Tanto que a parte ré nem contestou de fato a boa argumentação da parte autora. Intima a parte ré a ter como invalidadas para todos os efeitos do edital, principalmente benefício da parte autora, as questões impugnadas por ela. Apenas se cumpre o edital em caso de invalidação e estão invalidadas em prol da parte autora. O prazo de 30 dias para efetivar, multa de R$200, né, por dia até o limite de 60 salários mínimos. Né, e aqui o finalmente essa decisão. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Tá? Aqui a gente tem uma decisão que realmente lavou a alma do concurseiro. Né? O concurseiro que fez esse concurso se sentiu muito mal. Vocês lembram? Vocês lembram o que aconteceu depois da prova da CES Gran Rio? Eu sei que é normal o pessoal reclamar de prova, tudo bem, acontece. Mas por que a gente está abaixando a cabeça para essas questões bizonhas que as bancas fazem? Não tem porquê, você tem que lutar, você tem que brigar, porque uma hora você consegue. E aqui está a prova viva. Olha quanto tempo tem desde que o pessoal entrou com essas ações até agora. Né? Olha o tanto tempo de que passou. Essa decisão saiu agora, pessoal. Essa decisão aqui, se a gente pegar, ela foi no dia 24, 4 dias atrás do que eu estou gravando aqui agora, dia 28. Tá? Então, o tanto de ação que foi ajuizada aqui, tá? O tempo que demorou para essa decisão sair, para uma decisão desse calibre sair, não é brincadeira. E isso que eu falo. Quem está lutando, uma hora a luta compensa, a briga compensa, porque vocês têm razão, vocês têm direito, o direito é favorável a vocês. Eu duvido você me apresentar uma decisão, eu quero ver se você me apresenta uma decisão do juiz que entrou no meritão das questões, foi analisar se realmente tinham erros flagrantes, igual os advogados, igual a gente está analisando, e me diga se ele não anulou pelo menos uma. Me mostra aí uma decisão que o juiz entrou no mérito, fez um trabalho bem feito, igual esse aqui, e ainda assim não anulou uma questão. Não tem, porque quem entra no mérito dessas questões do CNU está anulando questão. Não foi assim com essa questão, foi assim lá em Bauru. Quem viu a sentença de Bauru também?
A sentença de Bauru foi muito clara. Ela analisou outras questões, né? Tinham algumas questões parecidas e outras também. Analisou e anulou algumas. Teve sentença já do CNU anulando questões. Então, quando os juízes estão entrando no mérito para analisar a questão, tá tendo um grande número. É muito maior o percentual de vitórias. É quase 100%. Tá? Me mostra uma decisão. Eu não vi, tá? Posso estar enganado, mas eu não vi nenhuma decisão que o juiz entrou no mérito, analisou questão por questão do que a parte estava alegando. Pelo menos aqui no escritório, eu não olhei as petições de outros advogados aqui, até porque eu não consigo nem acompanhar. Mas no meu escritório, todos os juízes que entraram no mérito para analisar anularam pelo menos uma questão. Pelo menos uma questão foi analisada. Nesse caso aqui, anularam a 6, né? O juiz analisou a 6. Então, é o que eu falo. O direito socorre vocês. Vocês estão bem embasados. O que acontece é que não está tendo essa análise pelo judiciário, fica aqui minha crítica, né? Então, quando a gente entra para analisar as questões, não tem defesa. A CES Granrio não consegue se defender do que a gente alegou. Vocês viram que eu mostrei para vocês a contestação. Não consegue se defender das alegações que a gente está trazendo na inicial. Então, aproveite essa chance para você brigar também. Se você quer brigar, vai brigar, velho. Não fica acanhado, não. Porque a gente está falando aqui de um direito seu que está sendo violado. E o meu trabalho como advogado é te mostrar aqui esse direito. Eu fico feliz, né, que a minha profissão me autoriza a ter. Estudei muito para chegar aqui. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma consciência de conseguir analisar questões e ver que isso aqui realmente é ilegal, que isso aqui não é aceito. Então, aqui nosso trabalho, não só eu, outros advogados, outros colegas também, que podem usar essa decisão aqui, que espero que usem a decisão, peguem essa decisão, juntem nos processos de vocês também, se tiver outro advogado assistindo, vamos lá. A gente tem que utilizar isso aqui, tem que ter uma união por parte dos candidatos para a gente conseguir convencer o maior número de juízes possíveis desses absurdos que estão acontecendo no CNU. E outra, mas isso aí é choro de candidato. Choro de candidato é o caramba, velho. A gente está falando aqui, pessoal, de um concurso muito nas coxas mesmo. Vocês viram aí, a gente tem liminar. O nosso escritório, estou nem falando de todo o Brasil, o meu escritório aqui tem liminar de todas as etapas deste concurso. Todas. Tem liminar de título, de heteroidentificação, de PCD, de objetiva, de discursiva. O que mais que teve? De tudo, todas as etapas do concurso teve liminar deferida, porque os juízes estão reconhecendo, tem sentença saindo agora, reconhecendo ilegalidades em todas as etapas desse concurso mal feito. Então você, como candidato, tem a obrigação, gente, né, de fazer sua voz ser ouvida, né? Claro, tem que fazer sentido para você, né? Se você achar que faz sentido para você, vai lá, velho. Entra com ação, briga, tem que ir pro pau mesmo. Porque o que pior que a gente pode fazer é deixar isso aqui passar em branco, né? Porque, e aqui fica a minha crítica, ó. Minha crítica aqui, quem me acompanha nas lives, eu faço live aqui nesse canal quase todo dia. Segue aí, ó, já segue aí para você ser avisado das lives. Fala comigo, a gente tem um link aqui para que a gente compartilha nossas lives lá, para você ficar sabendo. Vou botar um link aqui embaixo para você mandar uma mensagem pra gente, para você saber qual que é o link que a gente faz essas divulgações de live, pra gente trocar ideia e fala com vocês aqui sobre concurso. O que eu falo em toda live, meu velho? O que eu falo em toda live? Concurso público no Brasil é uma sacanagem, velho. É uma sacanagem o que fazem com vocês, concurseiros. Eu sou advogado de concurso. Eu tô há muito tempo advogando para concurseiro, exclusivamente, só mexo com concurseiro. E o tanto de atrocidade que a gente vê aqui não tá escrito. E esse concurso do CNU foi foi terrível. Não tem nem palavra para descrever a lambança que foi feita nesse concurso aqui, tá? Então fica aqui minha opinião. E o que eu digo, velho? Quando a gente fala de concurso público, o que acontece com uma banca dessa que faz um monte de cagada aqui, né? Tem vazamento de prova, tem tudo. O que acontece, né? O que acontece? A prova é deslacrada antes da hora e a banca fala, não teve nenhum problema não. Aí depois você vai ver, tem um monte de gente aprovada no curso de formação, que totalmente questionável, né? Essas pessoas aí, né? Tem gente que nem tirou nota para passar na primeira etapa e tá lá classificado na lista de reserva. Então, uma maluquice que ainda tem problemas para serem resolvidos aí. Então, a gente viu um concurso muito mal feito, né? Muito mal conduzido. E o que vai acontecer com a banca? Nada. Vai acontecer porra nenhuma com a banca, gente. Se fosse uma licitação, o que vocês acham que ia acontecer? O Ministério Público estava entrando aqui, ação de improbidade, né? Ia estar cobrando aqui fraude, ia ter uma investigação gigantesca, o TCU ia estar em cima, né? Ia ter Polícia Federal em cima, ia ter ação correndo na justiça, candidato para lá, ia ter cabeça rolando, pessoal. Ia ter cabeça rolando de alguns aqui que foram responsáveis por esse concurso e não tem, né? Não tem, porque concurso público é muito visto como uma coisa besta.
besta, infelizmente. Se fosse uma licitação, eu duvido que o Ministério Público fechasse os olhos, igual tá fechando para várias irregularidades aqui. E assim, nem tô criticando o Ministério Público inteiro, eu sei que o Ministério Público é um órgão bem atarefado, né, entrou com algumas ações muito relevantes, inclusive, para o pessoal, né, que já foram ajuizadas as ações. O Ministério Público questionou questões também, parabéns ao Ministério Público, mas a gente não vê uma parte de responsabilização. A minha crítica não fica quanto a não fazer nada, mas sim quanto a não fazer nada da parte de responsabilização. Pelo menos a gente não fica sabendo, né, se está sendo feito, me perdoe, mas eu não vejo nenhuma notícia a esse respeito, não vejo nenhuma movimentação desse tipo. Então fica aqui minha crítica e eu falo o que eu falo pra você, velho. Deixa eu botar aqui até a câmera. O que eu falo pra você que é aí concurseiro e tá na briga, tá querendo se sentir injustiçado, quer entrar nesse concurso, quer passar, velho, vai-te embora, velho. Entra aí, entra em contato com o advogado, fala com ele pra você ter chance, tá? Então é isso, meu querido. Esse vídeo vai ficando por aqui. Desculpe o desabafo aqui do advogado de concurso, né? Desculpe o meu desabafo aqui, mas ficam todos aqui convidados a entrar nos nossos grupos. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos grupos para você de objetiva. Se você quiser entrar, entra lá, a gente troca uma ideia. Tem um monte de gente nesse grupo aí, na situação que você está, que está lutando, que está estudando entrar com a ação, que está procurando pareceres. Tem pareceres lá, tem justificativa de tudo. Então entre nos grupos que a gente vai conversando. Quiser mandar mensagem para mim, tem meu número aqui embaixo também. Fico à disposição. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.